Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Aparecida Santos. Estarei aqui falando com vocês sobre os testes realizados para o diagnóstico da hepatite C, tá? Então, vamos lá. Princípio do teste imuno rápido, HCV. Então, quando você vê aí, lá na caixinha, né, depende do laboratório, você vai ver exatamente esse HCV, vai identificar que é o vírus da hepatite C, tá bom? Então, vamos lá ver como é que é feito esse procedimento. O teste rápido utilizados para a triagem da infecção pelo vírus da hepatite C, ou HCV, baseiam-se na tecnologia da imunocromatografia de fluxo lateral, que permite a detecção do anticorpo anti-HCV no soro ou sangue total. Geralmente a gente faz aí com o capilar sanguíneo, né? A gente vai furar o dedinho da pessoa, vai fazer primeiro a asepsia, que a gente vai mostrar, e através daquele capilarzinho a gente vai colocar a gotinha de sangue no poço, onde a gente vai analisar, através desse processo do exame de imunocromatografia, se está positivo ou não. Os testes rápidos, né, para detecção de HBsAg, o agente ou antígeno, que são enviados aos estados e municípios pelo Departamento de DST, AIDS, hepatites virais e todos esses outros processos de vírus. São também, pessoal, bem de fácil acesso. Ajuda na detecção primária, né? A partir desse diagnóstico, a pessoa ela vai procurar a unidade básica de saúde, vai ser acompanhada para verificar exatamente o processo de controle daquela infecção viral, tá? São adquiridos através de processos licitatórios, né? No caso, os testes, né? E aqui tá falando em 2013, o kit Imuno Rápido HCV da UAMA Diagnóstica foi o produto licitado. É esse daqui, pessoal, que a gente utiliza. Lá no laboratório também é esse que a gente tá utilizando, tá? A gente tem os capilarzinhos aqui, ó, vocês podem observar. Eu vou ter aqui a minha saboneteira, que a gente chama saboneteira, que é onde a gente vai colocar, que é o teste, né, imunocromatógrafo. A gente vai ter o prospect, que vai ser as orientações, então é bem fácil manusear, porque vem a orientação, vem o pop, né, para você saber manusear, certo? Vem o meu reagente, e aqui tá mostrando como fazer. Este é um teste qualitativo baseado na utilização de proteínas sintéticas e recombinantes do HCV, imobilizados em uma membrana para identificar a seletiva de anticorpos para anti-HCV em amostras de soro ou sangue total, tá? Então, é feito exatamente essa recombinação, né, desse contaminante que vai estar lá, tá? Para a gente identificar se aquela pessoa ou não está contaminada. Se no soro, que é no caso, obtido através da centrifugação do sangue total, ou como é feito na hora, né, um teste bem mais rápido e bem mais fácil de fazer, a gente faz com sangue total, tá? Aqui, com esses capilarzinhos, a gente vai furar o dedo do paciente através de uma lanceta e vai exatamente coletar essa gotícula de sangue para colocar lá no poço, tá? Então, vamos lá. A amostra e a solução diluente são dispersados no poço indicado por uma seta e migram por capilaridade ao longo da membrana. Então, gente, a gente vê que no meu exame eu vou ter um C e um T. O C vai identificar que é o controle, ele vai positivar o controle, certo? E o T vai ser o teste. Então, esse teste vai ser o do paciente, ou o soro, ou o sangue total. Como eu falei para vocês, geralmente a gente utiliza o sangue total, porque é um exame mais rápido para fazer. Se a gente for utilizar o soro, a gente vai ter que coletar, vai ter que centrifugar e vai demorar mais. Se houver anticorpo anti-HCV nas amostras, eles ligam-se ao conjugado impregnando na membrana. Esse conjugado é composto por antígenos e ouro coloidal, que funcionará como relevador do teste. Em seguida, os anticorpos ligados ao conjunto fluem pela membrana do dispositivo de teste e são capturados pelos antígenos, imobilizados na área T, certo? Do teste, presente na janela de resultados do dispositivo, produzindo uma linha cor rosa na área de teste. Então, se na área que tem o Tzinho ficar corzinha
É rosa, então tá positivo, tá? Os conjugados que não se ligaram na área T continuam a fluir e se ligarem aos reagentes imobilizados na área controle, que eu falei para vocês que na área controle vai ficar rosa. Também presente nas janelas de resultado desse dispositivo. Vai ficar rosa clara, né, produzido nessa área de controle e vão demonstrar exatamente os reagentes. Pessoal, porque eu vou ter o C e o T. O C vai identificar o controle e o T vai identificar o teste, tá? Então, você vai observar, você vai olhar para o C e para o T. Se o C ficou rosazinho e o T também, é porque a pessoa está positiva. Se o C ficou rosazinho e o T não, então a pessoa não está contaminada, tá? Então, funciona assim, ó. Área de controle, área de teste, janela de leitura. Conjugado, né, que eu vou ter aqui o conjugado dos anticorpos, né? Amostra tampão. E aqui, ó, vai estar mostrando conjugado colhoidal, que vai ser no meio, antígeno do HCV, proteína sintética recombinante, que vai ser produzida fora, né? Anticorpo vai se ligar e o reagente da área de controle vai demonstrar se foi positivo ou não. Tampão vai ser exatamente o reagente que eu vou colocar, que vai ser esse, ó, da tampinha branca, tá? Tampão, amostra do paciente com os anticorpos anti-HCV, superfície da amostra, superfície absorvente, que vai absorver, que é como se fosse até uma almofadinha. Superfície do conjugado e membrana nitrocelulose, certo? E aqui, ó, vai acontecer o fluxo, ó. Aqui o conjugado, que são essas piramidezinhas azuis com as bolinhas vermelhas. Se a pessoa tiver doente, certo? Ó, vai se ligar o antígeno. Vai estar aqui azulzinho, o anticorpo vai se ligar e o amarelo vai ser a proteína recombinante, certo? Composição do kit. Então, como é que é feita essa composição, né? Ó, a lancetazinha, que é essa de verde. Vai vir 20 envelopes para a gente verificar o teste. No terceiro, embalagem contendo 20 unidades de tubos capilares heparinizados, que a gente não pode repetir o mesmo tubo. Eu sei que vocês sabem, mas a gente não pode utilizar em mais de um paciente, tem que ser descartado. 2 frascos de solução diluente, certo? Que são esse do número 4. E instrução do uso, que é o prospecto. Na embalagem do kit, o fabricante utiliza alguns símbolos que necessitam a interpretação. Número do catálogo, produto diagnóstico in vitro, limite de temperatura, data limite de utilização, número de lote, consulta de instrução. Por que, professora, é muito importante isso, gente? Porque é necessário a gente conhecer o que a gente está trabalhando, tá? Quando realizar o teste, registra o número do lote, isso daí é mais para a finalidade, para quem vai estar manuseando. E eu falo bem assim para vocês, porque vocês podem estar trabalhando em laboratórios que vão deixar vocês à frente desses testes rápidos. Então, isso é bom vocês saberem, tá? Materiais necessários não fornecidos, né? Que são os equipamentos de proteção individual, o álcool 70%, a gaze. E esses outros recipientes para o descarte, que é exatamente o perfuro cortante, aquele amarelinho, a caixinha, né? A caneta para marcar e para descrever o teste, papel absorvente para forrar a área, que serão exatamente os papéis toalhas. Então, isso daqui a gente sabe que a gente tem que ter, né? Os EPIs é de fundamental importância. A gente não pode fazer o procedimento se a gente não está paramentado, né? De luva, de máscara, né? O álcool 70%, o algodão, tá? Cuidados e precaução. O manuseio de execução dos testes rápidos necessita de alguns cuidados. O teste é exclusivamente para diagnóstico in vitro e deve ser realizado por pessoas que tenham participado de capacidade técnica, ou seja, que saibam manusear.
Utilize os reagentes de cada kit até a data de vencimento. Então, se eu for utilizar os meus testes com o meu kit vencido, pessoal, pode ser que dê um falso positivo, certo? Um falso negativo. Pode ser que a pessoa esteja contaminada e ali não vai demonstrar. Pode ser que ela não esteja positiva, né? Através exatamente da falha, do vencimento daquele produto. Condições de armazenamento. Tem que estar em um ambiente limpo, né? Higienizado, seco, né? Arejado, para o uso, né? Para o uso adequado. Esse teste é usado exatamente para processos in vitro, né? Não é no corpo da pessoa, mas é fora do corpo. Tem que utilizar até a data de validade, manter o dispositivo no envelope lacrado até a utilização. O que é que quer dizer? Esse materialzinho aqui, ó, vou voltar para vocês verem. Esse número 2, que é os envelopes, eles têm que estar lacrados, porque se eles ficarem lacrados, eu tenho um sachê, pessoal, né? Eu vou ter um sachêzinho que vai dali, vai estar exatamente capacitando a sua condição, está adequada para o uso, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado com o material que a gente vai utilizar, certo? Vamos lá, 7. Tá. Os componentes do kit, né? Ainda sobre armazenamento, tem que ser utilizado até a data, né, de vencimento. É exclusivo in vitro, utilizar até a data, manter o dispositivo no envelope lacrado, proteger da umidade e da luz solar, conservar o kit em temperatura de 2 a 30 graus Celsius, né? Para conservar exatamente o nosso kit que a gente vai poder ali estar utilizando nos nossos pacientes. Coleta e preparação da amostra. Para a realização do teste, né, é necessário que a coleta da amostra seja feita respeitando as recomendações do fabricante. Esta recomendação para o uso correto do produto está descrita no folheto. Então, vai vir no prospecto como você vai fazer esse procedimento. A gente vai pegar ali o dedo do paciente, vai fazer ali a higienização, vai fazer uma pequena pressão para a gente juntar um pouco de sangue nas extremidades, tá? Faz a sepsia, certo? Vem com a lanceta, fura o dedo do paciente e com o capilar você vai fazer exatamente a coleta no número 2. Faça a coleta da amostra utilizando o tubo capilar. 3. Você vai exatamente pegar o capilar e desprezar a gotícula de sangue no poço indicado. 4. Adicionar 3 gotas da solução diluente no poço, que é o tampãozinho, com a tampinha branca. Acione o cronômetro e faça a leitura do teste em 15 minutos. Então, em 15 minutos, tu já tem o teste, se é resultado positivo ou se é negativo, tá? Interpretações dos resultados. Após realizar os procedimentos descritos no passo a passo e aguardar entre 10 e 15 minutos. Resultado não reagente. Pessoal, vai ficar assim, ó. Eu coloquei minha gotícula de sangue, coloquei 3 gotinhas tampão e vai exatamente estar reagindo, né? Se não ficou rosozinho no T, certo? É porque tá negativo. Tá vendo que o Czinho ficou rosa? Então, isso aí é meu controle. Se tivesse 2 gotinhas, dois tracinhos rosos, a gente ia ter um positivo, tá? Aqui a gente tá vendo, olha o positivo como é. Quando o resultado for reagente, aparecerão 2 linhas de cor rosa, uma na área controle e outra no teste. A linha rosa na área do T poderá apresentar variações na intensidade da cor, porém, mesmo quando a coloração que surgir tiver uma intensidade muito fraca, a amostra será considerada reagente. Então, pessoal, por mais que seja fraquinho aquela reação, rosozinho no T, é reagente, tá? Por isso que é importante a gente acondicionar bem os nossos produtos que irão fazer os testes. Teste inválido. O teste inclui um sistema de controle interno de migração representado por uma linha rosa, que aparecerá no controle, conforme é indicado no folheto, que contém as instruções de uso definidas pelo fabricante. Essa linha confirma que o teste foi corretamente executado e que resulta num óbito obtido e válido.
Se a linha C não aparecer dentro do tempo máximo determinado pelo fabricante, o teste não será considerado válido. Então, se o C não aparecer, pessoal, não vai ser considerado aquele teste. Por quê? Porque não tem exatamente uma finalidade clara. Se eu não tenho exatamente a listra rosa, que me indica que é o controle ativo, então não vai ser válido, tá? Mesmo que ele nem apareça no C, que vocês estão vendo aqui, ó, que digamos que esse paciente fosse portador, tá vendo? Positivou no T, mas não no C. E aqui no outro teste ao lado, nem positivou no T, nem no C. Então, são testes inválidos, certo? Vocês têm que descartar. Vocês têm que, na verdade, orientar e protocolar o responsável do laboratório. Limitações do teste. O fabricante do teste imuno-rápido orienta usuários a respeito das limitações que o produto apresenta e que devem ser levadas em consideração. O imunoteste é um teste de triagem, né, gente? Para exatamente ver esses anticorpos, não sendo um teste de diagnóstico definitivo. Então, se em algum momento vocês fizerem esse teste e positivar, a pessoa não precisa entrar em desespero. O que é que a gente tem que orientar? Orientar ela a procurar um médico, certo? Um médico responsável para poder fazer esse processo de acompanhamento no diagnóstico. Além de estar sujeito a um período de janela imunológica. O teste foi validado com soro e sangue total, portanto, não deve ser utilizado com outros líquidos biológicos. Então, o teste só pode ser feito com sangue total ou com soro, tá? Para concluir essa aula, confira a seguir algumas condições clínicas que podem interferir nos resultados do teste. Paciente hemodiálise, insuficiência renal crônica, imunossupressão, tratamentos da hepatite C, tá tratando com prednisolona, vacinas e drogas ilícitas. Ou seja, pessoas que fazem uso de alguns desses tratamentos podem também dar um falso positivo, certo? Então, é de fundamental importância você perguntar ao seu paciente se ele está fazendo algum tratamento com algumas drogas que podem interferir nesses resultados, tá bom? E aí a gente fica nas nossas aulas de hepatites virais com o testezinho rápido, tá? E eu espero que vocês tenham aprendido, tá, pessoal? Espero que vocês tenham absorvido um pouco dessa nossa aula de hepatites, tendo em vista que é muito importante e não pode, de forma alguma, ser desmerecido. Tem